Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B, da EMEB Nazaré e professor dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo foi feito para resolver os exercícios que ficaram da primeira aula de monômios, né? Os exercícios que eu sugeri para que vocês tentassem antes de ver esse vídeo. Antes de começar a resolver os exercícios, eu gostaria de deixar um recado. O recado é: fiquem em casa, cumpram o isolamento social, só saiam quando extremamente necessário e de máscara, para que essa quarentena dure muito menos do que ela pode durar, tá? Se a gente fizer as coisas de maneira errada, essa quarentena vai demorar muito. E se, por outro lado, a gente fizer as coisas mais corretas possíveis, dentro das nossas possibilidades, aí ela vai acabar brevemente, tá bom? Então, a mensagem é: fiquem em casa, tá? Agora, a gente pode, após esse recado, começar a resolver os exercícios que ficaram, portanto, tá? O exercício número 1, ele é um exercício sobre adição e subtração de monômios, né? E aí eu resolvi fazer só esses dois itens, o item B e o item D, porque eles são mais difíceis, mais completos, tem coisas interessantes a serem comentadas. Aqui no exercício B, eu tinha que fazer a soma do monômio 15A com o monômio 9B, né? Bom, a gente viu que quando a parte literal dos monômios é diferente, eu não consigo somar. Eu não consigo somar 15 abacaxis com 9 bananas, né? Vai dar o quê? Vai dar 24 abacaxis, 24 bananas, 24 frutas, não dá, né, pra gente somar abacaxi com banana. Então, isso aqui vai ficar simplesmente como é, né, vai ficar 15 15A mais 9B, ok? Não há o que fazer. Então, vou escrever aqui, ó, não há o que fazer. Não há o que fazer. Beleza? Não dá para somar quando a parte literal é diferente. E também, gente, eu não comentei na aula passada, mas não dá para subtrair também, né? Se a parte literal for diferente. Imagina que aqui fosse um menos, né? E não um mais. Imagina que fosse um menos. Se fosse um menos, 15A menos 9B. Bom, não tem como de 15 abacaxis eu tirar 9 bananas, né? O que resultaria isso? Um absurdo, né? Então, tanto a soma como a subtração, né? Não dá para ser, entre aspas, feita se a parte literal for diferente, tá? Só dá para fazer adição e subtração quando a parte literal é igual. Belezinha? Agora, vamos resolver o item D, né? Por que o item D ele é um pouco mais difícil que os demais? Porque ele tem tanto subtração quanto adição, tem as duas coisas, né? E, bom, como que a gente faz aqui, né, então, para fazer essa expressão, para resolver essa expressão aí de subtração e de adição de monômios? Bom, somar e subtrair monômio é muito parecido, né? Como que a gente fazia? A gente operava com os números aqui, os coeficientes, e mantinha a parte literal, né? Tanto para subtração como para adição. Então é isso que eu vou fazer. Eu primeiro vou fazer a conta com os números, né? Os coeficientes, e depois eu vou preservar a parte literal, ok? Vamos lá. 14 menos 7 dá 7. E 7 mais 20... 27. Para finalizar, eu preservo a parte literal dos monômios, que são todas iguais, né? Por isso que dá para somar e subtrair. E a parte literal é
x y elevado ao quadrado, tá? Então, o resultado de 14xy² menos 7xy² mais 20xy² é 27xy², tá? Fiz a conta primeiro com os coeficientes e depois eu só preservei a parte literal. Beleza? Esses são os dois exercícios que eu queria resolver de adição. Vamos agora para a parte de multiplicação, que é do exercício 2. Vamos lá. Deixa eu levar um pouco aqui mais para cima para vocês, ok? Bom, vamos lá. O exercício que eu queria, o primeiro exercício de multiplicação que eu queria resolver é o do item C, tá? Acabei errando aqui e fiz um risquinho. Quero resolver, na verdade, o item C. Eu tinha colocado que eu queria resolver o A. Vamos resolver o item C, então. Como que eu multiplico monômios? Bom, eu primeiro multiplico os números, os coeficientes, e depois eu multiplico a parte literal, né? Vamos multiplicar, então, primeiro os números. Aqui, como é multiplicação e tem um número negativo no meio, eu tenho que usar a regra de sinal, não tenho o que fazer. Como que é a regra de sinal? Bom, o 8 é negativo, o 14 não aparece, mas é positivo. Os sinais são diferentes, um negativo, outro positivo. Sinais diferentes, menos. Quanto é 8 vezes 14? Bom, vamos fazer aqui do lado, ó, rapidinho. 14 vezes 8. 8 vezes 4 é 32. Coloco 2 aqui, sobe 3. 8 vezes 1 é 8. Com 3 que subiu, 11. Então, a hora que eu multiplico 8 com 14 dá 112. E agora que eu multipliquei os números, resta eu multiplicar as letras, né? Como que eu multiplico as letras? Eu começo multiplicando aqui, ó, esse T com esse T. Vocês lembram quanto dava? Deixa eu jogar um pouquinho para cá. Vocês lembram quanto dava? T vezes T. T vezes T. Eu não colocava TT, né? Eu colocava T elevado a 2, não é isso? É exatamente isso que eu vou fazer aqui. A hora que eu multiplico este T por este T, me dá T ao quadrado. E aí, né, eu ainda completo isso aqui com K. Então, a resposta é menos 112, T elevado ao quadrado, K. Ok? E aí, para finalizar, uma mais difícil, né? O item D. 14x² y multiplicado vezes por 8xy. Quanto que dá, né? Quanto dá 14x² y vezes 8xy? Qual o resultado da multiplicação desses dois monômios? Bom, a maneira de operar é a mesma. Eu começo multiplicando os números, né? Começo fazendo 14 vezes 8. 14 vezes 8 a gente já viu quanto dá. 112. Depois de multiplicar os números, eu vou multiplicar as letras, né? Então, eu vou começar aqui multiplicando x² com x. Tá? Vou fazer aqui embaixo. Quanto será que é x² vezes x? Bom, x² vezes x, aí vocês vão ter que lembrar um pouquinho de potência, tá? Aqui esse x não aparece, né? Mas todo objeto, né, é a mesma coisa que ele elevado a 1. E aí, gente, na aula de potência que a gente teve no começo do ano, a gente viu que quando eu multiplico duas potências em que a base é a mesma, o que eu faço? Eu mantenho a base, que nesse caso é x, e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Vocês têm que lembrar disso. Quando eu multiplico duas potências com a mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, aqui, a hora que eu multipliquei x² com x, resultou em x ao cubo. E agora eu vou multiplicar esse y com esse y. Né? Vou multiplicar o primeiro y, o segundo y. A gente sabe que isso aqui, né, toda coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Mas vejam como a gente poderia usar o que eu fiz aqui, ó.
Bom, y é a mesma coisa que y elevado a 1, não é? Esse y aqui também é a mesma coisa que y elevado a 1. Aí, como é multiplicação de duas potências com base igual, eu mantenho a base, que é y, e somos expoentes, 1 mais 1, 2. Dá na mesma, né? A gente já sabia que o resultado seria y². Eu só estou querendo dizer que a gente pode usar esse caminho aqui também, de somar os expoentes. Tá bom? Então, agora, na hora que eu faço y vezes y, dá y².